E a cada instante que passa, nós podemos perceber que a programação preditiva, a agenda, né, global, tudo isso está se avançando de uma forma assustadora para que nesse ano de 2022 e 2023 venham ser os 2 anos cruciais para a aparição do anticristo na face da Terra. Pastor Claudinei Oliveira, a realidade ela não pode ser omitida, ofuscada, ela tem que ser apresentada. E a realidade ela tem sido apresentada não só por nós que conhecemos a verdade, a palavra de Deus, que sabemos tudo que através da revelação da palavra de Deus que vai acontecer, outras coisas que já estão acontecendo, mas ela está sendo apresentada também pelos senhores do mundo. O problema é que muita gente não quer enxergar isso, entende? As pessoas não querem ver isso. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui, um comercial que traz, né, uma informação muito valiosa em questão de alerta, né, para que nós possamos ficar em alerta a respeito de uma tecnologia que ainda será um pouco mais aprimorada para ser usada pelo anticristo no período da grande tribulação, né? Nós estamos falando do 5G e nós sabemos que o 5G é uma realidade já está no Brasil, já tem no Brasil. Nós precisamos ficar atentos porque emite ondas que são prejudiciais para pássaros, né? Tem uma matéria aqui, ó, inclusive. Isso aqui, ó. A morte de centenas de pássaros na Holanda levanta suspeitas sobre os riscos de uma nova tecnologia que promete revolucionar a comunicação. Então, na Holanda, centenas de pássaros foram mortos e acredita-se que foi por conta das ondas do 5G. Então, se faz mal aos pássaros, provavelmente alguma coisa vai mudar aí na humanidade, porque nós não estamos falando aqui, pastor Claudinei, de algo que vai acontecer no Brasil, ou no país vermelhinho, né, no dragão vermelho, ou somente nos Estados Unidos. Nós estamos falando de um assunto de geopolítica, e de fato isso está muito perto, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Inclusive, pastor Giovanni, sobre esse assunto aí do 5G, logo, bem no início, né, em que a pandemia estava se espalhando pela face da Terra, algumas pessoas, né, eu vi algumas matérias de informações nas redes sociais, pessoas atribuindo, né, essa forma rápida que se espalhou ao 5G, né, da pandemia, que tem uma influência por detrás. Algumas doenças estarão sendo espalhadas na face da Terra através do 5G, que aparentemente é um grande benefício para as pessoas devido à sua velocidade, mas na sua essência é realmente algo maligno, algo destrutivo para a humanidade. O senhor colocou muito bem. Eu evito um pouco falar sobre esse assunto, porque é perigoso, mas é bem colocado, bem lembrado, né? Então vamos lá, meu pastor, vamos falar sobre essa tecnologia, né? Um 5G. O mundo, pastor Claudinei, vai mudar com o 5G, viu? Tudo vai estar na nuvem. Médicos em Londres vão operar pacientes aqui em São Paulo. Carros vão se dirigir sozinhos e causar menos acidentes. A realidade virtual vai ficar acessível. As pessoas vão dançar ao lado de um ídolo. E ver um jogo dentro do campo por todos os ângulos. Vai ser trilhões de dinheiro investidos em uma economia onde tudo vai ter internet. Não dá nem para imaginar quais são as possibilidades, meu pastor. Tudo começou na guerra no Vietnã, onde militares aperfeiçoou essa tecnologia para se conectar em qualquer lugar. Aí nos anos 70 surgiu o celular, né? O 1G, a primeira geração, os famosos tijolões, lembra? A segunda geração, o 2G, né? Possibilitou que a gente começasse a mandar mensagens de textos. Aí depois veio o 3G, onde o telefone virou um mini computador com internet. Com 4G surgiram aplicativos que precisam de mais velocidade. Você pega um carro, por exemplo, e você consegue acompanhar, né, ali através do GPS, a sua velocidade, aonde é que ele está e tudo mais. Ver filmes, séries, faz chamadas de vídeo, né? E agora vem o 5G. É um sistema
muito parecido com o 4G. Precisa de uma antena e dali saem as ondas eletromagnéticas, como as de rádio, que carregam os dados pelo ar. Mas o 5G usa frequências de ondas muito altas. Essas frequências são capazes de carregar mais dados. Quanto menor a onda, menor a frequência. Quanto menor a onda, mais informação você propaga. No caso do 5G, a velocidade ela é aumentada usando ondas menores. O problema dessas frequências é que elas são menos penetrantes. Isso quer dizer que as ondas menores não viajam tão longe. No 4G, uma mesma torre pode atender um bairro inteiro. Já no 5G, ela tem dificuldade de atravessar uma parede, as ondas. Por isso, a rede precisa de muitas antenas. Outra característica muito importante do 5G é a latência. Você com certeza já assistiu um jornal e viu aquele momento em que o âncora que está ali no estúdio chama, né, um repórter que está em campo, né, para entrar ao vivo com ele. E esse repórter pode estar em outro país, em outro estado, em uma outra cidade. E quando o âncora ali no estúdio chama, faz a pergunta, tem uma demora para que aquele repórter ele responda aquilo que foi lhe perguntado, né? Isso, ele fala, por exemplo, assim, ô fulano de tal, como é que tá o tempo aí no sul de Minas Gerais? Estamos aqui no Rio de Janeiro, como que tá aí em Minas Gerais? Então ele para de falar e você pode fazer uma contagem de 4 ou 5 segundos, então aí o outro repórter vai responder, Ciclano, eu tô aqui e tal. Então isso é a latência, é o tempo em que a mensagem do âncora demora para chegar lá no repórter que está em campo, através do 4G. Já no 5G, pastor, isso não será problema. Hoje no 4G, o atraso é em média de 50 milésimos de segundo. Já no 5G, cai para 1 milésimo de segundo. Um carro autônomo, não sei se o senhor já ouviu falar dos carros autônomos, é aquele carro que não precisa de você dirigir ele. Ele se dirige sozinho. Você sabe que isso existe, né? Os novos carros que estão vindo agora, os lançamentos de 2021 para cá, né? Modelo 2021, eles já estacionam sozinhos, né? Uhum. Você aperta um botão, automaticamente ele já se estaciona sozinho, naturalmente, sem precisar segurar no volante, sem precisar acelerar, sem precisar nada. Apenas aperta um botão e através das câmeras dianteira e traseira, eles têm sensores que vai encaixar dentro da vaga exata, né? É isso aí. Então os carros autônomos já existem, só não funcionam direito. Tá? Se a pessoa está andando a 100 km por hora em um carro autônomo e ele prevê um perigo, por causa da latência, ele não vai obedecer imediatamente. Você manda o carro parar, ele anda mais 3 metros, né? Então nós vamos ter, através do 5G, fazendas automatizadas com tratores que vão fazer as colheitas, animais com chips que vão ser monitorados em tempo real, drones que vão detectar na hora estragos em florestas, portos de aeroportos que vão distribuir sozinho carnes, alimentos, né? E até ambulâncias que, enquanto transportam o paciente, já estão mandando informações da saúde dele para o hospital. São cerca de 100 mil antenas, né, de 4G no Brasil, 100 mil. Enquanto lá no Dragão, o País Vermelho, já são 600 mil antenas só para distribuir o 5G. Tá? Com cidades inteligentes, totalmente conectadas, e uma grande empresa da China que tomou a dianteira da tecnologia do mundo. Em São Paulo, no interior de São Paulo, tem o centro de distribuição da Huawei. Tudo lá já opera na rede 5G, pastor. Eles têm 12 robôs na operação que trabalham na forma autônoma. Eles movimentam cargas sozinhos, identificam obstáculos sozinhos. Essa empresa, não cortando a sua fala, pastor Giovanni, porque é um assunto interessante. Essa Huawei não é uma empresa que lançou alguns robôs, que esses robôs, eles mesmos se recarregam sozinho quando estão acabando a sua bateria? Sim. Quando ele precisa de energia, ele vai lá na tomada sozinho e auto se carrega, né? Boa parte, pastor Claudinei, das antenas que mandam os dados para os celulares hoje em dia no Brasil já são da Huawei. Essa presença e o tamanho dessa empresa colocaram a empresa num centro de disputa mundial. De um lado nós temos o País do Dragão e do outro os Estados Unidos. A essa altura, nós sabemos que tudo que nós fazemos na internet está sendo monitorado por alguém. Os seus dados, seu e-mail, sua câmera, os sites que você visita, tudo
E essa informação é muito valiosa. As empresas de tecnologias revendem os seus dados sobre o seu comportamento para os anunciantes. Agora, imagina quando a sua geladeira estiver conectada no 5G, né, e ela vai... Pastor, essas novas tecnologias, geladeiras, tudo, ela vai ser tão inteligente que ela vai mandar as informações em tempo real para os anunciantes do que você está consumindo. Entende? Agora imagina, pastor Giovanni, o monitoramento, né? A geladeira sendo monitorada, o fogão em casa sendo monitorado, tudo que a pessoa mais coloca na geladeira, isso vai sendo colocado no banco de dados, né? E aí começa a vir as ofertas, as promoções em cima daquilo que a pessoa consome. É mais ou menos semelhante ao algoritmo que há no Facebook, ou até mesmo no YouTube, dos vídeos que você mais assiste e de repente começa a aparecer vídeos semelhantes a esses sendo recomendado por causa do algoritmo. Dessa feita, vai ser feito dentro de casa, no fogão, na geladeira, naquilo que a pessoa mais consome dentro de casa, e tudo isso com a tecnologia 5G. Por que o Mark Zuckerberg tapa a câmera do laptop dele e o microfone? Por exemplo, eu tenho certeza que alguém aqui já viveu essa experiência. Você quer comprar um carro e você não falou para ninguém que você quer comprar um carro. Você comentou com a sua esposa ali, amor, nós tá precisando trocar o carro e tal. Quando você abre o celular, aparece um punhado de anúncio de carro. Por quê? Porque o microfone do teu celular está ouvindo o que você fala. Basta apenas uma pesquisa também. Por exemplo, eu estou querendo comprar um relógio. Você entrou no Mercado Livre, digitou relógio e tal. Beleza. Sai do Mercado Livre e vai para o Facebook. Vai começar a apresentar para você anúncio de relógio. Sai do Facebook e vai para o Instagram. Vai começar a apresentar para você anúncio de relógio. Por quê? Porque tuas informações estão sendo vendidas e eles estão de fato lucrando. Esse é o ouro da tecnologia 5G. Informação precisa sobre a população do mundo todo em tempo real. Tá? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ela afirma que a lei chinesa exige que, como empresas como a Huawei, coopere com serviços de inteligência e de segurança do país e monitore sem autorização, tá? E passe informações para eles. Ou seja, essa Huawei é uma espiã. Você acredita nisso? Comenta aí se você acredita que a Huawei é de fato uma espiã. O que você acha, meu irmão? Você que está nos assistindo aí. Esse assunto, pastor, a respeito dessa espionagem, é um assunto para uma outra live, senão nós vamos ficar aqui 3 horas de live e o assunto vai fluir, porque é um assunto muito importante, né? E quem sabe nós não marcamos uma live aqui para falar sobre isso, para que as pessoas fiquem cientes do que está acontecendo, tudo através do 5G. A ideia do 5G, pastor, é reconectar toda a sociedade. Todas as coisas serão conectadas através do 5G. Então, para finalizar essa introdução, ele vai também possibilitar, né, para o metaverso, né, que é a empresa de Mark Zuckerberg. Então, uma pessoa com óculos de realidade aumentada, ela vai poder interagir com a sua casa, né, com seus alunos, com seus familiares, e é isso que mostra o comercial que nós vamos falar aqui. Inclusive, esse Meta, né, essa empresa do Mark Zuckerberg, que é o Facebook, que está sendo transformado em Meta, né, ele vai conectar, pastor, pessoas mortas. As pessoas vão ter contato, por exemplo. Eu tenho aqui um videozinho que eu quero mostrar para vocês, de uma mãe que encontrou a sua filha depois de morta, ó. Olha só. Uma mãe sul-coreana reencontrou sua filha depois de morta. Pastor, vamos pedir o like aqui também, porque tá baixo. Tá muito baixo, hein? Muito baixo. Vamos subir essa live, meus irmãos. Deixa o teu like, assim nós vamos conseguir alcançar o maior número de vidas possíveis aqui através dessa live, tá bom? Vamos lá. Ó, o comercial já começa com um dragão aqui, ó. Percebe que ele passa bem rápido aqui, é um dragão. Isso aí representando justamente o país vermelhinho, que é de lá que vem a Huawei, e é ela que está distribuindo essas antenas de 5G pelo mundo. Então, além de representar o dragão vermelho, também é uma representação
do dragão do capítulo 13 de Apocalipse. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mais à frente, tá? Vamos lá. Olha que loucura isso aqui, ó. Parece ser muito bonito, mas isso aqui é o homem brincando de ser Deus. O homem brincando de Deus, né? Porque você percebe ali que a plantação ali, ela tá meio seca, meio sem vida, e eles precisam de chuva. Como não chove, o homem vai fazer chover. Olha aqui o que aconteceu em Dubai. Dubai usa drones para provocar chuva em meio a uma onda de calor. Então, é o homem brincando de ser Deus através da tecnologia 5G. Pode falar, pastor. É exatamente o que o senhor acabou de dizer, né? O homem brincando de ser Deus, dá para ver que aquela pastagem, né, que aquela plantação é um campo seco e que os drones estão ali sobrevoando, né, e fazendo chover. O homem, né, esse senhor que aparece, ele aparece como se fosse um tablet em suas mãos, e através desse tablet ele tem o controle, né? O controle da estação climática, da chuva, ele tem o controle de tudo em suas mãos, ao ponto que o sol brilhando aos fundos e a chuva caindo onde eles estão. É muito sinistro, né? E as pessoas assistem e acham tudo muito bonito, mas não conseguem ver por trás. O que isso está passando? Qual a mensagem, né? Vamos continuar aqui, ó. Isso aqui é interessante, pastor. Eu vou voltar aqui, você vai ver aqui um negócio aqui, ó, aqui no começo do vídeo aqui, ó. Esse médico aí, tá vendo? Sim. Ele tá indo para um lugar de difícil acesso. Um ribeirinho, talvez. Eu já estive nos ribeirinhos do Pará e é muito difícil por lá os acessos, né? E aí mais à frente, os manguezais, né? Além disso, ó, além dele estar indo para um lugar de difícil acesso, nós temos uma outra médica que está indo para uma sala de tecnologia. E esses dois vão se linkar. Olha só. Isso, agora chegou o médico. Atravessou o rio, chegou em um local que alguém acabou fraturando o pé, machucando o pé. E ele chega com um tablet e aquela médica que estava entrando para uma sala de tecnologia, olha ela aqui em uma chamada de vídeo, tá vendo aqui, ó? Sim. Ela tá ali numa chamada de vídeo e ela recebe essas informações, ó, do pé da moça lá nessa sala tecnológica. Então, lembra do que eu falei? Que o 5G vai possibilitar que um médico nos Estados Unidos opere um paciente aqui no Brasil. Por que isso não é possível hoje? Porque com 4G, a latência é de 50 milésimos de segundos. Eu falei aqui. Não chega nem um segundo. É metade de um segundo. Tá? Porém, no 4G, se o médico corta lá nos Estados Unidos, o robô vai demorar um pouco mais para cortar aqui no Brasil. Tem o tempo chamado o tempo de delay, né? Que é a latência. Delay. Latência, é isso mesmo. Ele corta lá, demora, que nem no jornal. Por exemplo, pastor Claudinei, o senhor está aí. Aí daqui a pouco o senhor vai responder, porque demora para chegar aí. Essa é a latência. É igual agora que nós estamos aqui. Quem está nos assistindo em casa está recebendo as nossas imagens com uma certa latência. Nós não estamos chegando no lar das pessoas no exato instante que nós estamos falando. Está tendo uma latência de 50 milésimos de segundo, podemos dizer assim. Por isso que quando às vezes eu estou na live, eu falo, gente, vocês estão ouvindo o som aí, tá bem? Aí eu tenho que esperar para os irmãos começarem a dizer, tá bem, pastor, tá bem, mas demora um pouco para chegar aqui, porque na verdade demora para minha voz, né, para minha imagem, para minhas informações chegar até aí por conta do 4G, que ainda é uma tecnologia. Esse 4G, o 4G manda o nosso sinal para uma central, né, de informação, quer seja nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer parte do mundo. Desta central é que é repassado para o aparelho das pessoas. Né? É bem isso. O 5G, como o senhor estava explicando, devido às antenas serem uma quantidade maior, então não há essa necessidade de ir tão longe, já vai direto para as antenas e já chega em tempo real diante das pessoas. É bem isso aí. Então, pastor Claudinei, com o 5G não vai ter mais esse problema, é o que está mostrando aqui no comercial. O médico nos Estados Unidos cortou lá,
o robô cortou aqui. Entendeu? Que é 1 milésimo de segundo. É tempo real, é na hora, entendeu? Então, por exemplo, ô fulano, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. E quem tá me assistindo lá, tá ouvindo. Tudo em tempo real, na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo momento. Porque o 5G vai trazer essa possibilidade e é o que nós estamos vendo aqui. O rapaz está lá escaneando o pé da pessoa, ela recebe as informações e ela não precisa ir lá. Através ali do computador, olha lá, tá curado. Tá curado. É o homem brincando de ser Deus ou não é, pastor? Exatamente, exatamente. E dentro de tudo isso, pastor Giovanni, o que a gente percebe? Que a cada dia que passa, que essa tecnologia vai aumentando, o ser humano vai se tornando mais inútil para o próprio ser humano. Né? Quanto mais a tecnologia vai sendo aumentada, mais o ser humano se torna inútil para o ser humano. Por exemplo, naquela plantação, como o senhor falou, que fazendas serão monitoradas. Naquela fazenda que precisava de 50 tratoristas para conduzir as máquinas da colheita, esses 50 tratoristas se transformarão em inútil. Por quê? Porque de casa, apenas um operador vai controlar essas máquinas que não precisa de motorista para trabalhar, já não tem aquela despesa de ter que pagar um funcionário, de ter que pagar seguro-desemprego, ter que pagar 13º, não vai ter nada disso. É melhor fazer um investimento em máquinas, que pelo menos a máquina não incomoda no sentido de levar para a justiça. Essa é a mentalidade, de levar para a justiça. E sendo assim, quanto mais a tecnologia aumenta, mais inútil o ser humano vai se tornando, e essa inutilidade pode gerar vários comportamentos assustadores dentro do próprio ser humano, pastor Giovanni. Muito bom, isso já acontece, né? Já acontece na agrícola. Usinas aqui na nossa região estão fechando por conta disso. Não precisa mais da mão de obra humana, mas isso tende a piorar, como falou aqui o pastor Claudinei, e falou muito bem. Agora vamos para o metaverso aqui, ó. Olha lá. Essa tecnologia chamada holograma, eles vão ressuscitar, é a necromancia, a mesma coisa. Eles vão ressuscitar os mortos. O Michael Jackson vai fazer show. N-Man House? Isso, já tem projetos de shows da M-Man House, não sei falar o nome dela direito, mas é isso aí. O Elvis Presley. Então eles vão ressuscitar essas pessoas e vão fazer shows e vão lucrar muito com isso, que elas vão vir em hologramas como se elas estivessem ali no palco interagindo com as pessoas. É coisa surreal. E essa tecnologia, ela sem dúvida alguma será usada pelo anticristo no período da grande tribulação. Eu acredito que essa será a imagem da besta que vai falar. A Bíblia, como ela é um livro muito antigo, nós vemos Joel, por exemplo, falando colunas de fumaça, fogo, né? Falando do vulcão, mas sem saber que ele estava falando do vulcão, mas dando todas as características do vulcão. E no Apocalipse nós temos ali a imagem da besta que fala, né, que anda, mas eles não ali, João não teve a percepção de dizer é um holograma ou é uma tecnologia. Não, ele não tinha essa percepção. Mas eu acredito, pastor, que por que a imagem da besta será adorada em todos os cantos do mundo? Será que todas as pessoas vão se reunir em um local e ali eles vão adorar a imagem da besta? Não. É através dessas tecnologias. O 5G vai proporcionar isso. Eu falo isso no meu canal e volto a repetir. O anticristo vai ser onisciente e onipresente através da tecnologia, através do 5G, não, do 6G, que já está chegando em 2030. Então, se o 5G pode fazer tudo isso, o que fará o 6G? Né? E a gente sabe que o número 6 é muito sugestivo também. E nós temos aqui esse comercial mostrando isso, ó. Olha lá. As mulheres dançando juntas, ó. Elas interagem como se elas estivessem no mesmo lugar, mas essa aqui tá até no País do Dragão, ó. Você vê os letreiros aí, é do País do Dragão. E elas interagindo ali, ó. Então, aí agora entra o metaverso também. As crianças ali, elas colocam óculos de RA, né, de realidade aumentada. E elas estão descobrindo ali os dinossauros, né? Ó.
Isso aí tá mais pra um dragão do que pra um dinossauro. E aí aparece o dito cura. E nós temos o dragão aí, né, como eu disse, representando o País Vermelho, mas também, né? Ah, pastor, a gente esqueceu de falar dos drones, que os drones não é só para controle de clima, não. Os drones também, gente, serão usados para controle de população, vigilância, tá? Tem gente que fala assim, eu acho que o senhor já ouviu alguém falar assim, eu vou para a roça, vou vender minha casa, vou para o campo, né? Porque lá o anticristo não vai me achar. Fica aí, meu irmão. Se prepare para subir no arrebatamento da igreja, senão depois, porque se você ficar, você tá lascado, não tem para onde fugir. Hoje nós temos drones autônomos. O que é o drone autônomo? Pastor, eu não sei o que é o drone autônomo. Todo drone, ele tem um controle. Tem alguém controlando ele. Mas o drone autônomo não, o controle é descartado. Ele tem uma IA. O que é uma IA, pastor? Uma inteligência artificial. Ele pensa por si próprio e ele toma decisões por si próprio. Nós temos aqui algumas matérias que mostram isso, que isso já existe. Aqui, ó. Israel, ele não usou um drone, ele usou um enxame. O que é um enxame? É muitos drones juntos. É um enxame de abelha. Fulano morreu porque ele foi atacado por um enxame de abelhas. É muitas abelhas. Um enxame de drones e atacou alvos na faixa de Gaza. Israel já faz uso desses drones autônomos que tomam decisão por si. Ele está voando, se ele identificar que aquela pessoa é uma ameaça, se ali na central, na sua inteligência artificial, foi ali programado que pessoas com roupas assim, com traços assim, é uma ameaça, ele toma a decisão de tirar a vida daquela pessoa. Não tem ninguém controlando daqui. O que o senhor está falando é tão real que em 2019 Israel já estava usando essa tecnologia e dois drones da IDF, né, que é a Força de Defesa Israelense, estava sobrevoando a cidade de Bagdá, que é a capital do Iraque, e na ocasião identificou dois carros suspeitos. Esses dois drones monitorou melhor ainda e viu que dentro de um dos carros estava o general Soleimani, que era um dos generais importantíssimos do exército do Irã. E automaticamente esses drones soltou 9 mísseis, que simplesmente acabou com os dois carros, e de Soleimani, o general fortíssimo do Irã, só sobrou o dedo em que estava o seu anel de diamante, que foi mostrado essas imagens para o mundo inteiro. E ele foi abatido por drones do exército de Israel, pastor Giovanni. Então tá aí. O pior cego é aquele que não quer ver. Ó. Os Estados Unidos já usam drones autônomos. Então tem gente que ele assiste a live e fica falando, isso é teoria da conspiração, isso é mentira, mas não faz uma pesquisa para fundamentar aquilo que a gente está falando. Porque se pesquisar, vai encontrar. Entendeu? Porque aonde há fumaça, há fogo. Então, além dessa mudança climática que esses drones vão produzir, né, nós temos também esse ataque aí, por exemplo, uma pessoa que o País Vermelhinho, o Dragão Vermelho, se uma pessoa ela está sendo procurada por possuir símbolos religiosos, por portar uma Bíblia, né? Ela cometeu um crime de índole religiosa, está adorando outro Deus, de coisa do tipo, e aí ela entra num banco de dados como procurada. Se ela sair na rua do País Vermelhinho, do pessoal do olho puxado, em 15 minutos ela é localizada. Porque além dos drones autônomos, existem milhares de câmeras espalhadas por todas as cidades do País Vermelhinho. E câmera com reconhecimento facial, né, pastor Giovanni? E é o que está aqui, ó. Olha só o que está acontecendo no Brasil. Reconhecimento facial que é usado lá no País Vermelhinho, está aqui, é testado no Brasil. Olha aí. É testado, já está, sabe, avançando esse controle, acabei de falar a palavra aqui, esse monitoramento de pessoas já acontece lá e vai se intensificar no Brasil
e vai se intensificar no mundo todo, porque essas tecnologias, e eu falo sem medo de errar, são tecnologias que estão sendo produzidas, estão sendo colocadas em uso para o uso do anticristo no período da grande tribulação. Não queira estar aqui, meus irmãos, não queira estar aqui. Esse reconhecimento facial, ele é a continuidade daquilo que iniciou alguns anos atrás. Inclusive tem aqui no estado de São Paulo, no Brasil, o reconhecimento da placa de veículos, né, através dos radares, que identifica se o carro tem multa, se o carro é um carro que foi roubado, se ele é procurado pela justiça. Então, as câmeras identificam, passadas as informações a uma central da polícia, e quando a pessoa cai em uma blitz ou algo semelhante, quando os policiais estão no trânsito, ali todas as informações já são passadas através desse reconhecimento, através dos radares, que agora está passando para o reconhecimento facial, que também em Israel isso acontece, pastor Giovanni. Eu falo por ter morado há um bom tempo lá. Em Israel, o único lugar que você não é monitorado, estando dentro do território de Israel, o único lugar que você não é monitorado é dentro dos banheiros, né? Quando você fecha a porta. Qualquer outro ambiente, você é monitorado, né, através de drones, através de satélites. Se você está no deserto, você está sendo monitorado. Na cidade, você é monitorado. As praias de Tel Aviv, você pode entrar no mar Mediterrâneo e tomar banho natural, deixando a sua carteira com grandes valores, cartão de crédito, tudo ali na areia, sem policial, sem ninguém para cuidar. Se você for roubado, o governo de Israel, ele paga 3 vezes mais para você, por você ter sido roubado em uma praia de Israel. Por que ele paga? Porque dentro de, no máximo, 7 minutos, quem roubou é pego pela polícia devido ao monitoramento via satélite. Poxa vida. Rapaz do céu, nós temos que falar isso lá no canal O Povo da Fé também. É a realidade de Israel. Israel é um dos países mais avançados em tecnologia, né? É um dos países mais evoluídos nessa área de tecnologia. Então, nós vemos que Israel vende tecnologia para o mundo. É um país pequeno que não tem como sobreviver da agricultura, não tem como sobreviver de nada, porque é deserto. Israel, o país inteiro é deserto. É um país que é menor do que o menor estado do Sergipe, do que o menor estado do Brasil, que é o Sergipe. Então, o que Israel vai ter? Como que ele vai sobreviver, sobressair na face da terra? Vendendo tecnologia. É lá que está a Microsoft, é lá que está o Google, é lá que está instalado em Tel Aviv, e naquela região está instalado as maiores empresas de tecnologia. E eles vendem para os vermelhos, vendem para os Estados Unidos, vendem tecnologia para a Rússia, e não só tecnologia de informação, mas tecnologia de guerra também, pastor Giovanni. O que é que talvez as pessoas... mas o que é Israel? Tecnologia? Gente, tem muita coisa que sai de lá. O Waze saiu de Israel, né? O pendrive que muita gente usa saiu de Israel. Drones também de Israel. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Os processadores da empresa Intel são produzidos e saiu de Israel. Tudo lá em Tel Aviv. Aquele depilador elétrico que, sabe, ele saiu de Israel também, né? Aquelas mãos artificiais que a pessoa, ela teve uma amputação e ela usa aquela mão elétrica que vai conectada, também vem de Israel, né? O sistema de irrigação para lugares secos, para suas plantações, veio de Israel a irrigação. Aquele aquecimento, aquele negócio que vai em cima das casas para tirar... O sistema de energia solar. Também é de Israel. Então é muita coisa de lá, gente. É que a gente não para dar uma pesquisada, né? E tem muitas outras coisas, mas vamos voltar aqui, ó, pro dragão, né? O dragão tá aqui, ele aparece no final do comercial. E o dragão tá aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13. Tá aqui, ó. E a besta que via era semelhante ao leopardo, aqui tá falando do anticristo, os seus pés como de urso. Leopardo é porque ele vai ser veloz, pés como de urso é porque vai ser uma grande potência, boca como de leão porque vai ser imponente. E o dragão deu-lhe o seu poder. Quem é o dragão? O dragão que é o próprio diabo. Satã, é o próprio Satanás. Ele vai dar poder para a besta que sobe
do mar, que é o anticristo, né? E essa besta aqui vai receber uma ferida mortal e vai voltar à vida, enganando as pessoas através do poder que o dragão vai lhe dar, que é o próprio Satanás. Aqui nós temos a trindade satânica, que é o anticristo, a besta que sobe do mar, é o dragão, que é o próprio diabo, e é o falso profeta, que é a besta que sobe da terra. Forma-se essa junção, forma-se aí a trindade satânica, que vai lutar nesses 7 anos para levar o maior número de vidas para o lago de fogo e enxofre que foi preparado para ele, né? E para os seus anjos caídos, mas que eles não querem ir sozinho e querem arrastar o maior número de vidas possíveis. E aqui nós finalizamos aqui a análise desse comercial que está completamente diabólico, satânico. Pastor, mas o 5G é algo muito bom. Tudo vem com essa promessa de ser algo muito bom. O Pix, por exemplo, é ruim? Se você falar para mim que o Pix é ruim, você está sendo o Pix é uma das invenções, podemos dizer, do ano 2021, né? Que é mais inovadoras, né? Que mais facilitou. E o interessante, não tem cobrança de taxa, é uma coisa que enche os olhos de todo mundo, não tem cobrança de taxa e facilita. Até no dia em que o comércio está fechado, que o banco está fechado, o Pix facilita que o dinheiro cai na hora. Feriado, à noite, agora eles colocaram um limite por causa de muitos roubos que estão tendo aí, mas você coloca o limite que você quer usar durante a noite, aí é responsabilidade sua, né? Então você percebe que veio com essa facilidade, com benefícios, tudo é com benefício. A marca da besta é com o quê? Ela vem com o quê? Ela vem com benefício. Que benefício? Benefício de viver, gente. Porque uma pessoa que não pode comprar e não pode vender, uma hora ela morre. Uma hora ela morre. E o pior jeito de morrer é uma pessoa morrer de sede e uma pessoa morrer de fome. Verdade. É o pior jeito E quem ficar aqui para a grande tribulação vão conquistar, tem direito. Isso aqui é um estudo, já entraremos para uma outra parte. Então a gente não pode falar com detalhes aqui, mas tem um estudo lá no canal Povo da Fé, você pode acompanhar. Quem ficar aqui, né, no período da grande tribulação, terá possibilidade de salvação. São os que estão debaixo do trono de Deus. Lá em Apocalipse, eles estão dizendo: Senhor, vinga-nos porque nos mataram. Vieram de grande tribulação, está escrito lá. Esses são os que vieram da grande tribulação. E eles clamam. Então, se eles clamam é porque eles têm consciência. E eles estão debaixo do trono de Deus. E Jesus está dizendo: calma, que tem muita gente ainda que precisa vir de lá. Tem muita gente ainda para morrer por amor ao meu nome. Então, vão conquistar a salvação. E esses são os que têm palmas na mão. Então, você precisa entender. Igreja é pedra branca e novo nome. Mártires da grande tribulação são palma nas mãos. Então tem essa distinção para a gente saber quem é a igreja que foi salva, que foi arrebatada, e quem são os mártires que vieram da grande tribulação. Pastor, mas se a igreja foi arrebatada, quem são os santos que estão vindo da grande tribulação? Aí as pessoas usam, os pós-tribulacionistas usam isso para confrontar. Os santos que estão vindo da grande tribulação são os cristãos que estão desviados, conhecedores da palavra, ou até aqueles que estão na igreja. É Laodiceia, tem aparência de que mas não é. É uma igreja mentirosa, que não ajuda, que não estende as mãos. Laodiceia e Filadélfia estão junto. Mas no arrebatamento, Filadélfia vai, Laodiceia fica. Por isso que tem Jesus fez algumas analogias entre as 5 virgens loucas e 5 prudentes. As prudentes vão e as loucas ficam, né? 2 num campo, um vai, outro fica. 2 na cama, um vai, outro fica. É representatividade de Laodiceia e Filadélfia. Então, pastor Claudinei, as pessoas no período da grande tribulação que vão ficar aqui, elas vão pagar com a própria vida. A maioria vão morrer de fome. As que não morrerem de fome e de sede, elas vão ser torturadas se elas forem pegas, porque muitas pessoas, muitos santos que suportarem isso, porque muitos não vão suportar, muitos vão dizer: me marca logo, eu quero a marca, eu quero beber um copo d'água, eu quero comer um pedaço de pão, me marca! E aí eles vão receber a marca, e aí, junto com a marca, eles vão receber benefícios de compra e venda, né? Então, não queira ficar para o período da grande tribulação, porque vai ser um período muito difícil para aqueles que ficarem,
né? Quem mais são santos? Aí entra os 144 mil, aí entra as duas testemunhas também, elas entram nos mártires, nos santos que vão ser perseguidos, e os judeus que vão se converter, né? Quando perceberem que o anticristo, na verdade, que eles acreditavam ser o Messias, não passa de um enganador, não passa do próprio diabo, e aí eles vão abrir os seus olhos, vão receber Jesus, e é isso, pastor. Eu acho que ficou claro, né? Com certeza, pastor Giovanni. Para nós concluirmos, né, para a live não ficar tão extensa, para nós concluirmos esse raciocínio que assim parece que passou dentro de 5 minutos, né? Já estamos indo para 1 hora. Qual o conselho que o senhor deixa para esse homem, para essa mulher, para essa pessoa que nos assiste, até porque estamos entrando no ano, né, em um ano crucial, em um ano decisivo. Tudo que está sendo anunciado já é uma programação preditiva, avisando que vai acontecer. Essas imagens de drone fazendo chover, essas imagens de drone comandando máquinas, de cirurgia sendo feita à distância de uma região para outra, sem o médico precisar estar ali presente, carros que irão se autocontrolar nas pistas para diminuir o índice de acidente, todo esse controle que está para acontecer já está para começar em 2022. Qual o conselho que o senhor deixa para esse homem e para essa mulher que nos assiste nesse momento, pastor Giovanni? Pastor Claudinei, nós precisamos policiar o que entra nos nossos olhos e o que entra nos nossos ouvidos. São 2 portas. Todo mundo que entra numa casa entra pelas suas portas. E nós somos casa. A Bíblia nos coloca como casa. Se nós somos casa, nós temos o quê? Porta. E quais são as portas da nossa casa, do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma? São os olhos e são os ouvidos. É por isso que se uma pessoa ela ficar ouvindo demais, que ela não presta, que ela não é ninguém, que ela não vai vencer, ela acaba não vencendo. Porque ela está ouvindo demais aquilo. Ela está deixando aquilo entrar na sua mente, essas mentiras do diabo, e crescendo, e crescendo. Então, comerciais, filmes, cuidado com o que os seus filhos assistem. O alvo principal não somos nós. Claro que nós somos alvos também, mas o alvo principal é as nossas crianças. Prova disso são os desenhos que estão vindo recheados de mensagens subliminares satânicas, ensinando as crianças, colocando pais, filhos contra pais. Por exemplo, aquela série de João e Maria lá, que os pais cortam as cabeças dos filhos, né? Que lá tem canibalismo, lá tem várias coisas que vão contra o que prega a palavra de Deus, e as crianças estavam assistindo aquilo. Então você precisa tomar muito cuidado com o seu filho assiste, porque tem pais que colocam o celular na mão do filho e vai fazer comida, e vai fazer o serviço de casa, porque o filho só fica quieto com o celular na mão. O celular é a babá do filho. E aí você deixa agora, você tem paz agora, mas e mais tarde? E mais tarde? Aí o teu filho, ele vai ele pode pender para o homossexualismo, ele pode pender para a criminalidade, ele pode pender para tudo aquilo que é mal por conta daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que entrou pelas suas portas e enraizou no seu cognitivo. Que você já tem opinião formada, meu irmão. Você já tem a mente formada e mesmo assim nós somos reprogramados todos os dias. Prova disso é como nós vemos as coisas hoje em dia. Claro que ainda achamos, quando vimos uma dupla do mesmo sexo na rua de mão dada, nós achamos estranho, mas não tanto quanto antes, porque de tanto a gente vê, a gente vai entrando em uma sensação de conforto, entende? Em uma zona de conforto. Então a gente, né? A gente sabe que é errado, mas não tem mais aquele baque. Nossa, o que é aquilo? Não tem, porque passa isso todo dia na televisão, passa isso todo dia diante dos nossos olhos, e não é porque a gente quer, mas é uma função do cérebro. Por exemplo, só um exemplo bem até chato de usar, mas para a pessoa entender. Você tem um mau hálito terrível, mas você não sabe que tem. Porque o seu cérebro já acostumou com aquele cheiro. Você tem um chulé terrível,
Mas para você tá ótimo, porque o seu cérebro já acostumou com aquilo. Só que quando você chega perto de alguém, se a pessoa não for teu amigo, ela vai sair falando mal de você por aí. E talvez não é nem porque você quer um problema no estômago e tal, né? E aí, se você entrar num lugar que tiver um corpo ali morto há dias, e se você suportar aquele cheiro durante 3 minutos, depois de 3 minutos, aquele cheiro não vai ser mais insuportável. Vai ser um cheiro suportável. E depois de alguns minutos a mais, aquele cheiro vai deixar de existir, porque o teu cérebro ele vai adaptando aquela situação daquele ambiente, aquele cheiro daquele ambiente. É igual os que trabalham recolhendo, né, o lixo da nossa casa, né, os catadores que recolhem o lixo, né, que correm atrás dos caminhões, né. Quando a gente vai levar o nosso lixo até o cestinho lá fora, muitas das vezes a gente vai embrulhando o estômago porque o lixo da nossa casa está com um cheiro horrível e eles correm atrás daquele caminhão o dia inteiro e não tem mal-estar, não sente ânsia de vômito, almoça ali sentado próximo daquele caminhão e não tem problema nenhum. Por quê? Porque a mente já foi programada para aquilo, pastor Giovanni. É bem por aí. Então eu acho que deu para entender essa sensação de pertencimento, de conforto que é alcançar teu filho. O teu filho, eles querem que o teu filho olhem para uma dupla de homens se beijando e ache aquilo normal, tá? Para que quando teu filho cresça, ele já, eu posso beijar a Maria, mas também posso beijar o João. É isso que eles querem, porque fazendo isso, o que está acontecendo com o teu filho? Ele está caminhando a passos longos para o abismo. Resumindo isso aqui tudo, eles querem levar os teus filhos para o inferno. Essa é a missão do diabo. E como que o diabo leva o homem para o inferno? Através do quê? Do pecado. Através do erro, através do engano. E é isso que está acontecendo. Então, meu conselho, cuidado com o que entra pelas portas, sabe? Pelas suas portas principais, pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Então, eu já estou terminando já. Chegou gente aqui, meu pastor. Chegou minha família aqui, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Que benção. Dá um abraço aí no pastor João, na pastora Eva, toda a família, amém, em nome de Jesus. Pastor, eu vou deixar para o senhor novamente fazer a oração final, abençoando o povo. Lembrando a todos que estão aqui, gente, pela quantidade que nós estamos, tem poucos likes. Vamos lá, deixa o seu like para cima, porque o like não é uma vaidade, não é uma... Não, quando você deixa o seu like, o próprio YouTube entende, né, que essa programação está sendo boa e que ela pode e merece ser, né, expandida até outras pessoas. Então o seu like é importante, dá para nós igualar esse like com a quantidade de pessoas que nós estamos. Vamos lá, vamos para cima, você que ainda não deixou, deixa o seu like aí para cima, para que nós possamos aumentar essa audiência, ela ir mais longe. Ó Deus, obrigado por essa live, obrigado por esse momento, obrigado pelos esclarecimentos. Aprendi muito aqui com o pastor Claudinei, e eu sei que o Senhor está conosco, e vai continuar conosco até a consumação dos séculos, Pai. Estende as suas mãos sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos dando vitória, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que eu peço e agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Você que está aqui na linha do tempo, que quer aceitar Jesus, escreva, faça como o Manuel Luiz Pereira. Pastor Claudinei, eu quero voltar para Jesus. Isso. Jesus escreva o seu nome no livro da vida, e você que está aqui, ó, que quer voltar para Jesus, escreva: eu quero voltar, eu quero Jesus, e nós vamos estar orando por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. Escreva o nome de todos que estão te aceitando, que estão reconciliando, escreva no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da redenção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastor Giovanni, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, obrigado pela oportunidade também de sempre nós estarmos juntos lá no canal Povo da Fé, e assim, com essa parceria de fé, nós vamos anunciando Jesus para a humanidade até que ele venha. Ninguém aqui quer ser famoso, não. Não. Porque quanto mais esses números que estão aqui embaixo crescem, mais vidas estão sendo alcançadas. Pela verdade, né? Se tiver 1 milhão, glória a Deus. Se tiver 2 milhões, é melhor ainda. Por quê? Porque o senhor quer inscrito, o senhor quer fama, o senhor quer ser conhecido? Não. Não quero. Na verdade,
quanto maior o número aqui embaixo, mais vidas estão sendo alcançadas pela verdade, e é isso que importa. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Beijo na alma de todos.